pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui no nosso canal Pedagogia Descomplicada e hoje nós vamos continuar aí, pessoal, a parte 3, tá? A terceira parte aí do nosso vídeo, da nossa série, né? A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Hoje os artigos, pessoal, são mais voltados aí para a questão da tutela, da guarda, que não são muito importantes para nós, mas tem algumas questões que podem cair em concursos para professores. Então, vamos para o vídeo, vamos começar. Muito bem, pessoal, vamos começar aí a nossa terceira parte, né? A parte 3 a respeito aí dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Ele é uma lei muito longa, né? Então a gente tem que fazer em partes para não ficar tão pesado, tão maçante, beleza? Então vamos continuar a nossa aula. Bom, pessoal, vamos começar aí, recomeçar, né? Com o artigo 19, que trata ali do direito à convivência familiar e comunitária, beleza? Então vamos ler lá o que diz o artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Então, pessoal, a gente pode ver que é direito da criança e do adolescente, né, ser criado e educado no seio de sua família, e excepcionalmente, por exemplo, nos casos de adoção, né, em família substituta, beleza? Bom, ali no inciso primeiro, né, do mesmo artigo, toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. Então, pessoal, a cada no máximo 3 meses, a situação da criança precisa ser reavaliada, beleza? Aquele adolescente que estiver aí no programa de acolhimento, né, familiar ou institucional, beleza? Devendo, né, a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado pela equipe interprofissional ou multidisciplinar, né, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta, em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei, beleza? Inciso segundo, permanência da criança e do adolescente em um programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Ou seja, pessoal, no máximo 18 meses é o tempo que uma criança ou adolescente, né, pode permanecer aí num programa de acolhimento institucional, beleza? Não fala ali do familiar, mas sim do institucional. Salvo, né, comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, beleza? Então ali é uma exceção no caso da autoridade judiciária e também ali, tendo em vista o interesse superior da criança e do adolescente, né, pode decidir em modo contrário. Inciso terceiro, né, a manutenção ou reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência. Então, pessoal, a manutenção, né, ou manter ou para reintegrar essa criança à sua família, né, ela tem prevalência sobre qualquer outra providência. Então, ela vai ser analisada primeiramente, beleza? Caso que será, caso que será essa caso em que, né, será essa incluída em serviços e programas de proteção, apoio e promoção nos termos do artigo 1º do artigo 23. Continuando, pessoal, aí sobre o direito da convivência familiar e comunitária, né, inciso 4º, será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Então, pessoal, a criança ou adolescente que for filho, né, ter um pai ou a mãe que está privado de liberdade, está preso ou foi condenado, eles têm direito a essas visitas periódicas promovidas pelo responsável que cuidam delas, beleza? Para visitar aí os pais que estão privados de liberdade. Então isso é um direito, tá? Inciso 5º, né? Será garantida a convivência integral da criança com a mãe e adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, pessoal, a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional, ela também tem direito a esse contato, beleza? E, inciso sexto, né? A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar, que é um direito dela, ok? Bom, pessoal, eu trouxe aí uma questão de concurso, né? A respeito do artigo 19, para a gente treinar e conhecer melhor esse artigo, beleza? Aí da banca, a GIRD. No artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, né, estabelece que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Contudo, excepcionalmente, prevê a possibilidade de colocação do menor numa família substituta, sobre a qual é correto afirmar a colocação far-se-á exclusivamente por meio de guarda, da tutela ou da adoção. B. A gestante ou mãe que manifeste interesse em integrar seu filho para a adoção antes ou logo após o nascimento será encaminhada ao conselho tutelar.
Ou C, o adotando não pode contar mais de 15 anos da data do pedido. Ou D, os adotantes devem ser civilmente casados e contar de mais de 21 anos de idade. Pessoal, a alternativa correta é a alternativa A. Tá aqui, ó, por meio de guarda, tutela ou adoção. Por que não pode ser a segunda, pessoal, que está ali? A gestante ou mãe que manifesta interesse em entregar seu filho para a adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada ao conselho tutelar. Não é o conselho tutelar, pessoal. É ali a vara da infância e da juventude, ou seja, a autoridade judiciária, beleza? Então não é o conselho tutelar, ok? Bom, pessoal, vamos continuar aí, né, do direito à convivência familiar comunitária, agora no artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude, beleza, pessoal? Então, não é o Conselho Tutelar, como a gente viu na questão anterior, e sim a Justiça da Infância e da Juventude, beleza? Inciso primeiro, né? A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando inclusive, né, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal ali, né? Segundo, de posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mediante sua expressa concordância, à rede pública de saúde e assistência social para o atendimento especializado. Terceiro, a busca à família extensa, conforme definidos nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará, né, o prazo de no máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. Quarto, na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa apto a receber a criança, a guarda, né? A autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar a colocação da criança sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva trabalho de acolhimento, né, programa de acolhimento aí, familiar ou institucional. Quinto, após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, né, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere o inciso 1º, né, do artigo 166 dessa lei, garantido o sigilo sobre a entrega. Bom, pessoal, inciso 6º, né? Na hipótese de não comparecerem à audiência nem o genitor nem o representante da família extensa para confirmar a intenção de exercer o poder da familiar ou de guarda, né, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Inciso 7º. Os detentores da guarda possuem no máximo 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Inciso 8º, pessoal. Na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência operante na equipe interprofissional da entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela Justiça da Infância e da Juventude o acompanhamento familiar pelo prazo de 180 dias, pessoal. Inciso 9. É garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 desta lei. Inciso 10º. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias, contados a partir do dia do acolhimento. Beleza, pessoal? Pessoal, esses artigos 19A e 19B, ele trata muito ali sobre a questão de adoção, sobre a questão de guarda, né, de tutela. Então, não são questões muito importantes para nós, beleza? Pedagogos ou os professores, tá? Mas eu estou trazendo para vocês terem contato com a lei em sua integralidade, beleza? Então, vamos continuar aí com o artigo 19B, tá? E aquelas que tiverem muita relação, alguma relação com a educação, eu vou estar trazendo questões para a gente poder trabalhá-las, beleza? Continuando aí no artigo 19B. A criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão participar do programa de apadrinhamento. Inciso 1º, né? O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição, para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento, né, nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro, beleza? Inciso 2º, podem ser padrinhos ou madrinhas pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Inciso 3º, pessoal. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento, ok? Então, pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente. Inciso 4º. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes, né, com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva, né?
Inciso 5º, os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Inciso 6º, se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária e competente, beleza? Pessoal, vamos continuar aí, né, com o artigo 20, né, que continua tratando aí do direito à convivência familiar e comunitária, beleza? Artigo 20. Os filhos, ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos de qualificações proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, independente, pessoal, de ser filhos ou não de casamento ou por adoção, eles têm direito, pessoal, os mesmos direitos que um filho natural. Então, não pode haver nenhuma discriminação relativa a essa filiação, ok? Artigo 21, pessoal. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispor a legislação civil. Então, pessoal, o poder familiar, né, pode ser exercido, né, em igualdade de condições, independente se for pai ou mãe, beleza? Assegurado a qualquer deles, né, o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Então, qualquer um dos dois pode recorrer à justiça, ok? Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais, beleza, pessoal? Então, aos pais, né, incumbe as incumbências aí dos pais, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, beleza? E o parágrafo único aí do artigo 22, né? A mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos das crianças estabelecidos nesta lei. Então, pessoal, o pai, a mãe, né, ou o responsável têm condições iguais e deveres iguais de responsabilidade, que são compartilhados entre eles, beleza? No cuidado ali e na educação dessa criança. E também deve ser resguardado, né, o direito que essa criança tem dessa transmissão familiar, dessa cultura familiar que vai ser transmitida a ela. Então, no caso aí de suas crenças, das suas culturas, beleza? Isso se enquadra como direito também da criança, ok? Bom, pessoal, eu trouxe aí um artigo, né, sobre o artigo 22, pessoal, que ele também é muito importante, que ele cai aí na área da educação, beleza? Essa parte dali que a gente está analisando não cai muito nas provas para professores, mas esse artigo 22, ele caiu em algumas provas, então eu vou trazer para vocês, tá? Bom, segundo o artigo 22 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, qual é o dever dos pais em relação à criança ou adolescente? 1. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 2. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, cabendo-lhes ainda a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 3. A mãe e o pai, ou responsáveis, têm direitos iguais e deveres de responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado, né, o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas. 4. A mãe e o pai, né, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo, né, ser negociável o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, pessoal. Então, pessoal, resposta certa, resposta D, pessoal. Ali, ó, a alternativa 1 e a alternativa 3. Por quê, pessoal? Olha no 1 ali, pra gente ver. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, pessoal, essa aí está correta, está igualzinho como está lá no artigo 22, que a gente pode ver aqui, ó. Olha lá. Aos pais incumbe o direito de dever, né, sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-se-lhes ainda, no interesse destes, pessoal, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, é no interesse destes. Então, a correta é a 1, beleza? A 2 fala, cabendo-lhes ainda a obrigação de cumprir. Não, pessoal, é no interesse destes. Então, conforme está igualzinho na lei, a primeira ali, a alternativa está correta. E a terceira, pessoal, que ali também está correta, né? A mãe e o pai, os responsáveis, têm direitos iguais, deveres e responsabilidades, compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo, né, ser resguardado o direito de transmissão familiar e de suas crenças. Então, pessoal, como a gente viu no artigo 22, é direito da criança receber essa transmissão familiar, essa cultura familiar, né?
Por que não pode ser a quarta, pessoal? Porque olha lá no final para você ver. Devendo ser negociável o direito de transmissão familiar e de suas crenças e culturas. Não, pessoal, não é negociável, é um direito. Então, pessoal, o nosso gabarito, alternativa D, pessoal. Apenas a resposta 1 e a resposta 3 estão corretas, beleza? Bom, pessoal, vamos continuar aí, né, com o direito da convivência familiar comunitária, agora no artigo 23, beleza, pessoal? Esse artigo, pessoal, também cai muito em algumas questões para professores, beleza? Então, esse artigo a gente vai analisar também, tá? Artigo 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, pessoal, a falta ou carência de recursos materiais da família ali, ele não é um motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar, beleza? Se for uma família muito pobre, que tem poucas condições, mesmo assim, isso não é justificativa para tirar a guarda dessa criança, né? E suspender o poder familiar. Inciso 1º, pessoal. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá, né, obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção, apoio e promoção. Segundo, pessoal, a condenação criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar. Então, pessoal, como regra, a condenação criminal do pai ou da mãe não implica na destituição do poder familiar. E agora a lei vai trazer uma exceção, exceto na hipótese de condenação por crime doloso sujeita a pena de reclusão contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar ou contra o filho, filha ou outro descendente. Então, pessoal, se for esse ato, esse crime ter sido cometido contra a criança, contra o filho, contra a filha, ou contra algum titular do mesmo poder familiar, avó, alguém ali, então sim, aí nesse caso pode implicar na destituição do poder familiar. Quando estiver diretamente relacionado à criança, beleza? Mas se a condenação criminal não tem nada a respeito da criança, a regra é que não implica automaticamente na destituição do poder familiar. Artigo 24, pessoal. A perda e suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, pessoal, por meio de um juiz, em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificável dos deveres e obrigações a que alude, né, o artigo 22. Bom, pessoal, trouxe uma questão aí, pessoal, da FAUEL sobre o artigo 23 aí, uma questão para professor. Então você pode ver que esse artigo, apesar dessa parte da lei cair pouco, porque ela fala muito sobre tutela, guarda, mas algumas questões acabam caindo a respeito desses artigos. Então eu vou trazer para vocês, tá? Aí sobre o artigo 23. De acordo com o artigo 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar: a. Incapacidade comprovada para o exercício da responsabilidade parental. B. Carência de recursos materiais. C. Abandono moral ou afetivo. Ou D. Maus tratos físicos ou psicológicos. Pessoal, como a gente acabou de ver no artigo 23, resposta B, pessoal. Carência de recursos materiais. Ou seja, a carência de recursos materiais não é justificativa, pessoal, para suficiente, né, para que se decrete essa perda ou suspensão do poder familiar. Pessoal, agora eu trouxe aqui para vocês essa imagem aqui, essa arte, né, esse dado que eu peguei lá no chat GPT por inteligência artificial, para a gente ver, pessoal, nesses artigos que a gente trabalha hoje, quais caem mais em concursos e quais caem menos, pessoal. Então a gente pode ver aí a frequência em concursos aí desses artigos. Por exemplo, o artigo 19, que trata do direito à convivência familiar. Ele tem alta incidência nos concursos, pessoal. Então foque nesse artigo, beleza? No artigo 22, que trata aí dos deveres dos pais, né? Ele tem alta incidência também nos concursos. Artigo 23, que trata da pobreza, né? Que não implica a perda da guarda. Então esse artigo ele cai de forma média, ou seja, de mediana, a forma que ele cai nos concursos aí. E o artigo 24, 20 e 21, que trata dos deveres da guarda ou da guarda, posse do fato, eles caem poucos, pessoal. Então ele tem baixa frequência no concurso. Por que eu trouxe esse dado, pessoal? Fonte aí do chat GPT. Para que vocês foquem naquilo que é da área de vocês, que tem alguma relevância para a área de educação, principalmente para pedagogos. Então, eu achei importante trazer esse artigo, por quê? Porque a partir desses artigos que a gente trabalhou hoje da lei, as partes da lei não caem muito mais em concurso de educação. Então, eu achei importante trazer para vocês dados, né, fáticos aí, sobre os artigos que mais caem para pedagogos, né, nos concursos para pedagogos, para que vocês tenham um foco neles, beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, pessoal, curta os nossos vídeos e para a gente continuar o nosso trabalho, tá? E se você está gostando do nosso conteúdo, do nosso canal, se inscreva, curte e nos siga, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.